nosso verão envolve muita exposição solar. Por isso, o dezembro foi escolhido como mês para a gente tentar prevenir essas lesões decorrentes do excesso de exposição ao sol. A campanha do Dezembro Laranja é uma campanha de várias sociedades, Sociedade Brasileira de Dermatologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, principalmente, que vem conscientizar a respeito dos cânceres de pele e da exposição solar, tão comum nesses meses de dezembro e janeiro. Existem alguns sinais e sintomas das pintas e das manchas e das lesões de pele que vão chamar mais atenção e vão fazer com que essas lesões, essas pintas, sejam mais preocupantes e que precisem de uma avaliação de um profissional especializado. E muitas vezes essa avaliação vai ser seguida de uma biópsia para entender melhor o diagnóstico. Uma das regrinhas mais utilizadas para pensar em lesões que podem ser suspeitas é a mnemônica do ABCDE, ou a regra do ABCDE. A regra do ABCDE usa 5 letras para falar a respeito de características das pintas que a gente não gosta, que a gente acha ruim, que fazem elas serem pintas com suspeição de malignidade. O ABCDE começa com a letra A, claro. E a letra A quer dizer assimetria. As pintas que não são redondinhas ou elípticas uniformemente, a gente tem que preocupar. A assimetria, ela pode ser entendida melhor da seguinte forma. Se eu pego uma pinta e faço um risco no meio dela, as duas partes dessa pinta, elas têm que ser algo parecidas. Elas têm que se parecer mais ou menos. Isso quer dizer que os dois lados dela coincidem, são simétricos. As pintas que têm muitas bordas, que são muito irregulares, elas vão levantar uma suspeita para a gente. A assimetria também é importante ser avaliada junto com as bordas da lesão, o B do ABCDE. As bordas da lesão benigna são arredondadinhas e bem definidas, a gente consegue ver elas com clareza. As bordas das lesões malignas, elas são irregulares, às vezes espiculadas, podem ter intervalos, ou seja, falhas, e às vezes elas são até difíceis de ser vistas, parecendo que essa lesão ela vai se apagando, chegando nas bordas. Isso faz com que essa lesão tenha suspeição. O C do ABCDE quer dizer respeito de cor, mudança de coloração ou cores irregulares numa pinta, elas levantam suspeita de lesões malignas. É importante a gente lembrar que a maioria das lesões pigmentadas, escuras e com cor irregular, ou seja, vários tons de preto, castanho e às vezes até azulado, elas vão nos levar a pensar em melanomas. Mas existem também carcinomas basocelulares que são pigmentados e também com cor irregular. Então é muito importante que a pinta que tem cor irregular seja avaliada também por um profissional especializado. A letra D do ABCDE quer dizer diâmetro. As pintas benignas, elas costumam ser pequenas e mesmo que elas apareçam, elas estabilizam de tamanho. Elas não vão crescendo, 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 crescendo. As pintas que têm acima de 6 milímetros, ou seja, um pouco mais de meio centímetro, e principalmente as pintas que apareceram e continuam aumentando progressivamente de tamanho, de diâmetro, elas também têm que ser avaliadas. E a letra E do ABCDE diz respeito à evolução. O que é evolução? Evolução é quando essa pinta muda de característica. E ela evoluir pode dizer que era uma pinta que não existia e apareceu. Era uma pinta que tinha alguma característica, ela era de um jeito e ela mudou de característica. Por exemplo, uma pinta que era simétrica ficou assimétrica, letra A. Uma pinta que tinha bordas regulares passou a ter bordas irregulares, letra B. Uma pinta que tinha uma cor uniforme e ficou com cores irregulares ou mudou de cor, letra C. Uma pinta que apareceu pequena ou que já existia há muito tempo de um tamanho pequeno e que foi aumentando de tamanho ou de diâmetro, letra D. É claro que existem outras características que nos fazem pensar que uma pinta pode ser benigna ou maligna, mas o ABCDE é muito importante para levantar a suspeita.
Então, se você tem alguma mancha ou alguma pinta que tem alguma das características do ABCDE, é muito importante procurar um dermatologista ou um cirurgião oncológico especializado em pele, para uma avaliação de um profissional que conheça, que entenda e tenha experiência, e também, às vezes, para até associar a dermatoscopia, que é um exame com uma lupa de aumento, com uma luz especial, para entender melhor essas características e particularidades. A dermatoscopia nos ajuda a entender ainda melhor as características do ABCDE e fazer uma indicação adequada de remoção, biópsia, etc. Então, observe suas pintas, observe suas lesões e das pessoas que estão próximas a vocês. É importante a gente lembrar que a região das costas do dorso, que é muito exposta ao sol na maioria das pessoas, é uma região muito difícil que a gente consiga identificar, avaliar e acompanhar as pintas de perto. Então, se você tem muitas manchas solares ou conhece alguém que tem muitas manchas de sol na pele, é importante pedir para avaliar as costas e às vezes tirar fotos para acompanhar pintas que a gente não sabe muito bem se são benignas ou malignas, para ver se essa pinta vai mudar de configuração, vai evoluir de alguma forma. E o mais importante, controle a exposição solar. E se for se expor ao sol, use protetor solar, blusas com proteção UV, chapéus, bonés, sempre que possível. Então compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que se expõem muito ao sol ou que já se expuseram muito ao sol. E preste atenção nas pintas das pessoas próximas de vocês. As características do ABCDE são indicativos de que essas pintas precisam ser avaliadas por um especialista. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda uma mensagem que a gente ajuda a esclarecer.